O homem que parou de fingir. Há um momento que chega para alguns homens, geralmente silenciosamente, geralmente sem aviso prévio. Não é dramático, não há um raio, nenhuma revelação que os faça perder o fôlego. É mais simples do que isso. Um dia, ele está sentado em uma sala cheia de pessoas, ouvindo conversas que já ouviu 1000 vezes antes, e algo dentro dele simplesmente para de responder. O riso soa oco. As histórias parecem ensaiadas. Todos estão atuando. E de repente ele consegue ver tudo. As máscaras, os roteiros, a necessidade desesperada de ser aceito. E uma vez que ele vê, não consegue mais ignorar. É aqui que nossa história começa. Com um homem que despertou. Ele não anuncia. Não posta sobre isso nas redes sociais, nem conta aos amigos que está tendo algum tipo de despertar espiritual. Ele simplesmente começa a se retrair. Não por raiva ou julgamento, mas porque algo fundamental mudou dentro dele. As coisas que antes importavam, os jogos de status, as fofocas, a necessidade constante de validação, não o afetam mais. A princípio, as pessoas não percebem. Ele ainda comparece aos encontros, ainda sorri e acena com a cabeça. Mas, se você observar com atenção, verá a diferença. Ele está presente, mas não participa mais da performance. Não tenta mais conquistar ninguém. Não molda mais as palavras para obter aprovação. Ele simplesmente está lá, honesto e sem reservas. E essa pequena mudança transforma tudo. Seus amigos começam a sentir isso antes mesmo de entenderem. Conversas que antes fluíam com facilidade, agora sofrem estranhas pausas. Ele não preenche mais o silêncio com conversa fiada. Não ri mais de piadas sem graça. Não concorda apenas para manter a paz. E as pessoas percebem. Podem não dizer nada, mas sentem a ausência de algo a que se acostumaram. A necessidade que ele tinha delas. Porque essa é a verdade sobre a maioria das conexões humanas. É baseado em um acordo tácito. Você valida minhas escolhas, eu valido as suas. Você me faz sentir bem comigo mesmo. Eu retribuo o favor. Evitamos as perguntas difíceis. Mantemos as coisas confortáveis. É uma troca, e funciona enquanto todos continuarem a trocar. Mas ele parou de trocar. E quando uma pessoa para, todo o sistema sente. Algumas pessoas o admiram por isso. Elas veem algo sólido nele agora. Algo fundamentado. Outras acham isso perturbador. Perguntam se ele está bem. Dizem que ele mudou. Se perguntam se ele está deprimido, com raiva ou passando por alguma dificuldade. O que elas realmente querem dizer é que ele não é mais fácil de controlar. Ele não reflete mais o que elas querem ver. Ele se tornou imprevisível. E isso as deixa desconfortáveis. O interessante é que ele não está tentando deixar ninguém desconfortável. Ele não está se rebelando, nem fazendo nenhuma grande declaração. Ele simplesmente parou de fingir. E o espaço que isso cria, essa distância silenciosa entre quem ele era e quem está se tornando, é onde a verdadeira transformação acontece. Ele começa a passar mais tempo sozinho. Não porque odeia as pessoas, mas porque a maioria das interações agora lhe parece exaustiva. Há tanta energia gasta em manter as aparências, em representar emoções que não sente, em dar segurança quando não acredita no que está dizendo. Ele costumava fazer tudo isso sem pensar. Agora não consegue. Parece desonesto, e a desonestidade parece uma violência contra si mesmo. Então, ele escolhe a solidão. E é aqui que a maioria das pessoas o interpreta mal. Eles veem um homem sozinho e presumem que ele esteja solitário. Veem alguém que parou de correr atrás do que todos os outros correm atrás e pensam que ele desistiu. Mas estão enganados. Ele não desistiu. Ele encontrou algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando: paz consigo mesmo. No silêncio, longe do barulho e das expectativas, ele descobre quem realmente é, não a versão que apresenta aos outros, não aquele que diz sim quando quer dizer não, não aquele que se diminui para agradar aos outros. Apenas ele, autêntico e real.
e pela primeira vez em anos, talvez na vida, isso basta. Esse tipo de solidão não é vazio, é pleno. Pleno de clareza, de verdade, de uma estranha liberdade que vem de não precisar mais de validação externa. Ele se senta consigo mesmo, no silêncio do qual a maioria das pessoas foge. E o que encontra ali não é escuridão, é paz. O tipo de paz que não precisa ser compartilhada, explicada ou justificada. Claro, isso só aprofunda a distância entre ele e o mundo. Suas antigas amizades começam a se desfazer. Não por causa de brigas ou traições, mas porque a base sobre a qual foram construídas não existe mais. Ele percebe agora que muitos desses relacionamentos se mantinham unidos por queixas compartilhadas, por hábitos rotineiros, pelo reforço mútuo de mentiras reconfortantes. Assim que ele parou de participar disso, as conexões enfraqueceram por si só. Ele não culpa ninguém. Ele entende porque as pessoas se apegam ao que parece familiar. A vida é incerta e assustadora, e ilusões compartilhadas a tornam menos assustadora. Mas ele não pode mais participar. Ele não vai fingir se importar com coisas que não importam. Ele não vai se envolver em conversas feitas para evitar conexões reais. Ele não vai trocar profundidade por conforto. E assim, a maioria das pessoas se afasta. Elas não o entendem mais. Dizem que ele se tornou sério demais, quieto demais, diferente demais. O que elas querem dizer é que ele não está mais jogando o jogo. E se você não está jogando, você não faz parte do time. Mas eis o que elas não veem. Ao perder essas conexões superficiais, ele abriu espaço para algo mais profundo. Amizade verdadeira. Não aquela baseada em conveniência ou hábito, mas aquela construída sobre reconhecimento mútuo. Duas pessoas que não precisam uma da outra, mas que escolhem caminhar lado a lado mesmo assim, sem expectativas, sem desempenho, apenas presença. Essas conexões são raras. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem experimentar uma. Mas para ele, uma conexão verdadeira vale mais do que 100 superficiais, porque uma conexão verdadeira não exige que ele se diminua, não exige que ele esconda sua verdade. Ela simplesmente o vê e diz: eu também te vejo. O paradoxo é este: quanto mais desperto ele se torna, mais silenciosa sua vida fica. Quanto mais clara sua visão, menos pessoas permanecem. Não porque ele as esteja afastando, mas porque a clareza é perturbadora. Ela expõe todas as pequenas mentiras que as pessoas contam a si mesmas para se sentirem seguras. E a maioria das pessoas não está preparada para encarar isso. Então, ela se mantém à distância. Chamam-no de distante. Dizem que ele mudou. E elas estão certas. Ele mudou. Ele parou de buscar aprovação. Ele parou de precisar ser compreendido. Parou de medir seu valor pelo espaço que ocupa na vida dos outros. De fora, pode parecer que ele perdeu algo, mas por dentro, ele sabe a verdade. Ganhou tudo. Encontrou a si mesmo. E esse eu não precisa que o mundo acorde para que ele se sinta completo. Não precisa de concordância para se sentir lúcido. Não precisa de validação para saber quem ele é. Há momentos, tarde da noite, em que ele sente isso. A saudade. Não de multidões, festas ou conversas intermináveis, mas de alguém desperto. Alguém que trilhou o mesmo caminho, que enxergou através das mesmas ilusões, que não precisa que ele represente um papel, finja, ou seja algo diferente do que é. Esse tipo de encontro é raro. Não se pode forçar. Não se pode planejar. Acontece quando acontece. Ou não. E ele aprendeu a se conformar com isso. Prefere caminhar sozinho, na verdade, do que cercado por pessoas que vivem em mentiras confortáveis. Esta é a evolução final. Ele não interpreta mais a distância como algo errado. Ele a vê pelo que ela é. O resultado natural da autenticidade em um mundo que prefere a performance. Enquanto outros se cercam de ruído para evitar seus próprios pensamentos, ele aprendeu a permanecer em silêncio. Enquanto muitos buscam atenção para se sentirem vistos, ele se move pelo mundo sem precisar ser notado. As pessoas frequentemente lhe perguntam se ele se sente sozinho.
se ele gostaria que as coisas fossem diferentes, se ele se arrepende do caminho que escolheu. E a resposta é sempre a mesma: não. Porque a solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de conexão consigo mesmo. E ele nunca esteve tão conectado. Ele caminha sozinho agora, mas não como um estranho. Não como alguém perdido, quebrado ou fugindo. Ele caminha sozinho como um homem em paz. Um homem que conhece o preço da verdade e decidiu que vale a pena pagá-lo. Um homem que parou de fingir e descobriu que o que é real é sempre melhor do que o que é confortável. Em um mundo que ainda sonha, ele está desperto. E isso faz toda a diferença. Algumas pessoas jamais o compreenderão. Verão sua solidão e a chamarão de tristeza. Verão sua honestidade e a chamarão de arrogância. Verão sua paz e a confundirão com vazio. Mas ele aprendeu a não corrigi-las, porque explicá-las exigiria que vissem o que ele vê, e a maioria das pessoas não está preparada para isso. Então, ele as deixa pensar o que pensam. Deixa que interpretem seu silêncio como bem entenderem, porque ele não vive mais para a compreensão delas, vive para a sua própria verdade. E nessa verdade, nesse espaço silencioso e honesto, onde a performance termina e a presença começa, ele encontrou algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira buscando: liberdade. Não o tipo de liberdade que vem da ausência de responsabilidades ou da fuga para algum lugar distante, mas o tipo que vem de não ser mais prisioneiro da opinião alheia. O tipo que diz: eu sou quem eu sou, e isso basta. Esta é a história dele. O homem que parou de fingir. O homem que escolheu a verdade em vez do conforto, a clareza em vez da conexão e a solidão em vez da performance. Ele não escolheu o caminho mais fácil, mas escolheu o seu caminho. E no fim, é só isso que importa. Ele caminha sozinho, mas caminha livre. E num mundo cheio de pessoas ainda presas à performance, ainda buscando validação, ainda com medo do próprio silêncio, essa liberdade é o presente mais raro de todos. A multidão continuará se movendo. Continuarão jogando seus jogos, usando suas máscaras, negociando validação como se fosse moeda corrente. E ele observará à distância, não com julgamento, mas com compreensão, porque ele também já esteve lá. Ele sabe o que é precisar de aprovação, temer a solidão, confundir ruído com conexão. Mas ele está do outro lado agora, e daqui tudo parece diferente, mais claro, mais simples, mais real. E se você está lendo isto, se essas palavras ressoam em algum lugar profundo dentro de você, talvez você também esteja começando a despertar. Talvez esteja começando a enxergar a performance pelo que ela é. Talvez esteja sentindo esse chamado para a solidão, essa necessidade de algo mais real do que o mundo oferece. Se esse é o seu caso, saiba disto. O caminho fica mais silencioso, mas não mais vazio. Você se distancia da multidão, mas encontra a si mesmo. E essa troca, por mais difícil que seja, vale a pena. Porque uma vida vivida na verdade, mesmo que vivida sozinha, será sempre mais rica do que uma vida vivida em busca de performances. Não importa o quão lotada ela esteja. Então, siga o seu caminho. Confie no seu despertar. E lembre-se, estar sozinho, na verdade, nunca é o mesmo que se sentir sozinho em meio à multidão. Uma é liberdade. A outra é apenas um tipo diferente de prisão. A escolha, como sempre, é sua.